Olá, meus amigos e minhas amigas, estou no meu canal para juntos rezarmos, estarmos em clima de fé e de oração. E hoje celebramos o Dia do Bom Pastor e também o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Aqui temos a figura, a imagem do Bom Pastor, aquele que nos guia, que nos fortalece em nossa missão como cristãos e cristãs de fé. Então invoquemos a presença do Bom Pastor e que também São José, patrão das vocações, abençoe neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: eu sou o bom pastor da vida por suas ovelhas, o mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la de novo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho poder de dar a vida e tenho poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. A liturgia de hoje nos apresenta uma mensagem e uma imagem de Jesus, o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. O pastor e seu rebanho eram realidades comuns na vida do povo naquele tempo e no tempo de Jesus Cristo. Esse relato nos mostra uma intimidade, o afeto entre o pastor e as ovelhas. Percebemos que existem entre eles um amor e uma confiança muito grande. Jesus nos diz que as ovelhas não seguem um estranho, seguem só o seu pastor, porque conhece a sua voz. Amados irmãos e irmãs, vejamos como somos nós. Às vezes, irmão critica irmão, irmã critica irmã. Às vezes, há desavença, críticas entre pai e mãe. A mãe critica o pai critica a mãe. Criticamos às vezes o vizinho, falamos mal do vereador, criticamos porque não faz nada, porque não faz isso, o prefeito, o deputado, o governador. Criticamos o senador, o presidente, o papa, porque não é esse papa que eu gostaria, o bispo, também a mesma coisa com o padre, o presidente da sociedade. Criticamos também aquele que é sócio da comunidade, da igreja. Criticamos o irmão, a irmã de vida consagrada, o coordenador da comunidade, o tesoureiro, o responsável pelo dízimo, as lideranças que ajudam na igreja e também aquela instituição. Quantas críticas, e aí vai indo, né? Mas amada irmã,
Você parou para olhar dentro de si? Nós encontramos defeitos nos outros. Isso está dentro da gente, parece que a gente enxerga o defeito dos outros, mas enxergamos os defeitos nossos nos outros. Falamos mal ou dizemos que aquilo está errado. Aquele é corrupto, é mentiroso, é falso, é malandro, é ladrão, sem caráter, esse não faz nada. Fico apontando o dedo para o outro, para as pessoas. O problema é sempre o outro, na nossa visão. Muitas vezes, amada irmã, eu já parei para me perguntar que tipo de pastor, de pastora eu sou em relação à minha esposa, ao meu esposo, a meus filhos, às minhas filhas, aos meus empregados, que sou patrão, que tipo de pastor eu sou lá? Na sociedade, que tipo de pastor que eu sou? Me preocupo, não preocupo. Na política, que pastor que eu sou? Na religião, na educação, na cultura, em tantos lugares. Ou eu sou um mercenário, mau pastor, que não se preocupo, não se sensibilizo, não cuido da vida, do rebanho. Será que o mercenário, o problema, o mau pastor não sou eu? Que culpabilizo os outros, me vitimizo e crio no outro um bode expiatório? Pensemos, que tipo de ovelha eu sou? Já parou para pensar? Que tipo de ovelha eu sou? Quantos se apresentam como pastores? Falo até em nome de Jesus Cristo. Faço parte desse rebanho? Sou desgarrada? Sou um lobo disfarçado com pele de ovelha, será? E quantos que falam em nome de Jesus Cristo, no entanto, defendem a violência, corruptos que não estão preocupados com a paz, com a liberdade, com a dignidade das pessoas, e muito menos com o abandonado que se encontra, às vezes, as crianças, doentes e idosos. Não tem, às vezes, a menor preocupação com o desemprego que ameaça suas ovelhas. Portanto, a todos nós, homens e mulheres, com certeza, pais, mães, irmãos, irmãs, educadores, educadoras, religiosos, religiosas, governantes, todos os que somos responsáveis por alguém ou algum empreendimento. O Senhor chama. O Senhor chama a zelar pelo seu rebanho. Precisamos então trabalhar para que isso aconteça, porque essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do bom pastor. E ter a consciência de que o bom pastor não abandona as ovelhas que lhes são entregues. De alguma forma, todos somos chamados a edificar o reino de Deus. Por isso precisamos estar atentos para perceber se as ovelhas estão reconhecendo em nós o bom pastor, isto é, se estamos dando a nossa vida por elas. Dar a vida é dispensar cuidado, zelo, atenção, amor, para exortar, direcionar, para principalmente dar testemunho de vida. Quando nos propomos a pastorear o rebanho do aprisco, do curral de Jesus, nós precisamos ter um espírito de unidade, de comunhão com as ovelhas de outros rebanhos. Pois o próprio Jesus nos diz que chegará a hora em que haverá um só rebanho, um só pastor. Como reconhecê-lo? Qual é o bom pai, a boa mãe, o bom professor, a boa liderança? Aquele que passa a mão por cima da cabeça, aquele que não orienta, aquele que não corrige? Esse é o bom pai, esse é o bom professor, essa é a boa liderança? Pensemos. O bom pastor não é reconhecido por falar manso e de forma poética. Ele é reconhecido pelas verdades que diz. São palavras nem sempre doces, porém verdadeiras. O pastor é o líder e cada um de nós, de um modo ou de outro, exercemos cargo de liderança. Seja no trabalho, na família ou na comunidade,
de forma permanente ou em certas ocasiões. Nós somos líderes. Na parábola do bom pastor, Jesus alerta sobre como estão sendo vividas as relações de liderança. Lembremos que ser cristão, cristã de fé, é reconhecer e ouvir a voz do bom pastor. É participar do rebanho de Jesus ressuscitado. Quem segue o bom pastor, nada lhe faltará. Que Deus te abençoe e te ilumine neste dia e que o bom pastor seja a imagem, seja a força para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe neste dia e que possamos nos fortalecer nesta caminhada. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Que o bom pastor esteja com você. Amém. Aleluia. Aleluia.